Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta. Neste vídeo aqui, uma informação importantíssima, informação exclusiva aqui do canal Hora do Flu, né? Apuração do nosso querido Thiago Manolo, repórter aqui do Hora do Flu, a gente trabalhando para trazer informação para você. Vamos falar sobre, meu amigo, esse investimento do Fluminense de mais de 150 milhões nessa janela. A pergunta é, será que teve algum tipo de investidor de fora? De onde veio todo esse dinheiro? Meu amigo, vou te falar o que tá acontecendo, porque eu não te escondo nada. Mas antes, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei e vem comigo, porque a gente vai trazer tudo aqui no canal Hora do Flu pra você, tá? Mas, bom, gente, é o que eu já falei. O Fluminense fez um investimento bem alto de 150 milhões de reais e, cara, fica aquela pergunta no ar, né? Da onde que veio esse dinheiro? Porque não faz muito tempo que o Fluminense estava com dificuldade de pagar folha de salário, não estava com dificuldade de contratar jogadores, né? A situação do Flu não estava muito boa. Só que nessa janela, foi uma janela que chamou muita atenção, né? Porque o Fluminense fez um investimento alto, chamativo, e eu acredito que, de verdade, muitas pessoas foram pegas de surpresa. E essas pessoas que foram pegas de surpresa, pessoal, são aquelas pessoas que às vezes não acompanham o dia a dia do Fluminense, assim como eu, assim como você, não acompanha o canal do Flu, né? E talvez, cara, como assim? O Fluminense foi no mercado e contratou nomes como Savarino, né, que é o camisa 10 do Botafogo, Guilherme Arana, né, que já teve passagens por seleção brasileira, o Gemes, que é um dos destaques do Brasileirão pelo Mirassol, né, foi ali um dos grandes destaques, e também o Rodrigo Castilho, o artilheiro do Lanús, né, campeão aí da Sula e também da Recopa. Com isso, o Fluminense, cara, acabou chamando a atenção, né? E é claro que esse valor de 151 milhões de reais, ele chama muita atenção, né? Mas eu vou te falar, com os nomes que eu citei aqui, de verdade, são nomes de muita qualidade. Então não só valores altos. Cara, o Savarino, então, eu sinceramente eu fico de bobeira quando eu vejo o Savarino jogar. Eu sou muito fã. É um cara que faz tudo ao mesmo tempo. É um cara sensacional. Guilherme Arana ainda tá sendo, entre aspas, panelado, né? Eu sei que eu gosto do trabalho do Zubedi, tá? Não tô criticando não, mas eu acho que o Arana, cara, Arana e René, pelo amor de Deus, tem dúvida aí, gente? Tem, gente, entendeu? Mas então, o que acontece com o que a gente apurou? O que eu vi, tá? É muita gente questionando este valor. Falando, como que o Fluminense conseguiu um investimento de 151 milhões de reais? Né? E o que a gente ouviu, né, pelo menos uns boatos aí que tá rolando, é que isso teria dedo de investidor, tá? E que o André Esteves estaria por trás de todas essas contratações do Fluminense. Não só o André Esteves, tá, pessoal? Mas todo aquele grupo de tricolores, né? Daquela apresentação que teve, da galera da Lazuli, né? Tentando passar essa SAF. A gente sabe que vão ter outros episódios em relação a essa SAF. É aguardado uma contraproposta. O Fluminense fazendo alguma negociação ali para melhorar o aporte financeiro para o time do Fluminense, né, para o clube, para melhorar a questão das dívidas, tudo isso, né? Só que, meus amigos, o que a gente conseguiu apurar é o seguinte, tá? Essa janela de 151 milhões de reais, ela não tem nenhuma relação com a SAF, tá? Então esses boatos que estão rolando aí de tipo, o André Esteves está envolvido, a Lazuli está envolvido, a família Paz está envolvido, a gente já ouviu de tudo, né? Das famílias ali que estão envolvidas. Não, pessoal, o que a gente conseguiu apurar, nosso querido Thiago Manolo, né? Informação exclusiva aqui do Hora do Flu, é que não tem nenhuma relação com a SAF, não tem investidor bancando contratação, tá? E todo esse investimento, que chama muita atenção de fato, né, pelo valor, foi feito com dinheiro do próprio Fluminense, tá, gente? Então, é o próprio Fluminense que conseguiu fazer isso acontecer, tá? Então não tem, eu sei que a galera, na internet tem aí, né, muita gente falando que, cara, já tem a SAF, já tá, o que eu ouvi?
O Fluminense já foi vendido, ao que nem é possível. É impossível, né? Não passou por votação, os sócios não votaram, mas a gente falando, já tá tudo esquematizado, né? É esse mundo onde a gente ouve muita coisa, mas o que a gente conseguiu apurar para você, essa informação, é que não, cara. Foi o próprio Fluminense mostrando ali força financeira, mostrando que tem recursos, e a gente, pô, tem que citar o ano passado, onde o Fluminense foi semifinalista da Copa do Mundo de Clubes, meu amigo. É muito dinheiro que deu, né? Então, assim, o Fluminense conseguiu com as suas próprias pernas todo esse valor, tá? E aí, né? Tipo, da onde, né? Como que o Fluminense conseguiu? É bom a gente trazer um exemplo claro, né? Rodrigo Castilho foi um dos destaques, né, do Lanús, fazendo gol em final contra o Flamengo, né? Já chegando com aquele ar de... Eu vi que a torcida gostou muito da chegada dele, né? Mas o valor alto, né? Ele foi, de longe, o valor mais alto. Ele é a maior... o maior investimento que o Fluminense fez em um jogador, né? A gente tá falando ali de 13 milhões de dólares, tá? E como que foi feito isso, para que você entenda como que o Fluminense chega nesse valor de 151 milhões e isso não, de certa forma, o Flu consegue fazer isso, né? Então, o exemplo perfeito é o Castilho, porque cerca de 13 milhões de dólares, né? O pagamento foi dividido, parcelado até 2028, tá? Então, assim, o impacto financeiro que esse investimento traria para nós, esse impacto foi diluído de acordo com os longos anos, tá? Então, o Fluminense fez, de fato, investimentos altos nessa janela, só que, na maioria dos casos, foi como o do Castilho, né? Diluído durante os anos, para que isso não impacte, né, o nosso caixa, né, o nosso fluxo financeiro. Então, para que a gente não tenha aquele baque, né, pare as máquinas, aperte o botão vermelho, já era, acabou tudo. Não, o Fluminense foi feito de forma parcelada essas contratações, trazendo esse controle de fluxo de caixa para que o Flu não tenha, não deixe de ter, né, uma grana que possa investir, tá bom, pessoal? Então, assim, isso mostra que o Fluminense não fez nada também exagerado, tá? Outra coisa também que a gente ouve muito. O Fluminense foi irresponsável nessa janela. O Fluminense fez investimentos aonde não poderia. O famoso colocou a mão aonde não alcança, né, pessoal? Então, por causa desses questionamentos, a gente vai atrás. E o que a gente descobriu é que todo esse valor, todo esse dinheiro que foi investido, ele está dentro de um planejamento aonde isso não prejudicará o Fluminense, tá? Isso não prejudicará, foi o que a gente conseguiu apurar, tá? Thiago, apurou só com o pessoal da direção. Não é assim, gente. A gente apura com várias fontes e o que a gente consegue de informação a gente traz para você. Então, o que foi dito para nós é exatamente isso. Você tem um Fluminense que, sim, fez um investimento muito alto, diferente do que estão falando, não tem nenhuma SAF envolvida, não existe esse papo que o Fluminense já está envolvido, já está vendido, já está enrolado, já... Não, isso não é. Eu vou até falar aqui no finalzinho, daqui a pouco a gente conversa, mas assim, só pra gente finalizar essa informação e o que foi garantido para nós, por isso que eu estou passando para vocês, que são de fontes muito importantes e que a gente confia, é que todo esse grande investimento foi um investimento saudável, onde não prejudicou o Fluminense financeiramente, tá? O Fluminense não sai, investiu tudo, meu Deus, deu all-in. Outra coisa que também que existe muito, deu all-in o Fluminense. 150 milhões tem que ganhar alguma coisa, senão já era. Não é isso, tá, pessoal? Não é isso, não. O Fluminense fez esse investimento, foi o que a gente apurou, tá? Com responsabilidade e com estratégia, né? Como as parcelas ali diluídas com os anos, tá bom? Então, assim, o Fluminense fez sem SAF essa janela de 150 milhões, mais 150 milhões, sem investidor escondido, tá? E sem loucura financeira. Então, assim, existiu aqui um planejamento para que o Fluminense chegasse nestes milhões. Agora, dito isto, que não tem nada de SAF ainda, isso tudo foi o próprio Flu, um Fluminense que consegue fazer um investimento de 150 milhões de reais por ano, quer dizer, em uma janela, a gente ainda não sabe quanto que o Fluminense vai investir na próxima. E já te adianto, vai investir.
Depois a gente fala sobre isso, né? Pedir até o nosso que Thiago Manolo, que existem apurações que, né? Mas o que a gente já ouviu, eu já até trouxe alguma coisa aqui em relação a isso aí, tá? É que existe sim essa possibilidade do Fluminense fazer outro investimento na próxima janela. É claro que isso também vai depender de venda de jogadores, de possíveis saídas, né? Então, assim, recapitulando, já que o Fluminense consegue fazer um investimento de 150 milhões em uma janela, e convenhamos que não é a janela mais interessante, a janela mais interessante é sempre a janela do meio do ano, né? Que é onde termina a temporada europeia, né? Onde a gente está no meio da nossa, mas lá está terminando. Então, lá fora, os caras começam a olhar para o mercado brasileiro tentando comprar jogadores, e o Fluminense olha lá para fora, ou outros clubes brasileiros também olham para fora, tentando contratar e reforçar o seu time, que já pode ser forte, né? A dar o sprint para você conseguir ganhar os títulos, tá? Conquistar os títulos. Então, assim, agora eu vou conseguir falar o que eu queria falar. Imagina um Fluminense que numa janela fraca, que é uma janela que não tem tantas movimentações, investe 151 milhões. E aqui eu te mostrei. Não é que gastou dinheiro só, mas os jogadores que chegaram, todos eles ou foram destaques, ou era o artilheiro do seu time, ou era jogador com base na seleção. O Savarino era o 10 do Botafogo, né? Um dos principais jogadores das conquistas recentes do time alvinegro, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um jogador importantíssimo, né? Então não foi só valor, né? Tem qualidade de jogadores que chegaram no Flu. Mas aí eu pergunto, eu acho que essa janela é muito mais uma resposta para a Lazuli de tipo, olha o que a gente conseguiu fazer sem vocês. Será que com vocês a gente vai conseguir fazer no mínimo o dobro do que a gente fez? Porque senão não vale a pena, tá? Porque o que vale a pena mesmo é deixar o Fluminense numa condição financeira que pode brigar com os times da primeira prateleira, de igual para igual no sentido mercado. E aqui eu não tô falando de dentro de campo, porque dentro de campo o Fluminense enfrenta, e a gente vai enfrentar o Flamengo agora, vocês vão ver. O Fluminense não perde pro Flamengo, sabe? O Fluminense disputa tranquilo contra qualquer clube brasileiro. Mas eu digo, financeiramente, o buraco é mais embaixo, né? Onde você tem um Fluminense que financeiramente, mesmo investindo esse valor de 150, não consegue chegar perto do que investe o Flamengo, do que investe o Palmeiras. Se a gente parar para pensar, só o John Arias foram 25 milhões de euros, né? E o Flamengo foi lá atrás do Paquetá, gastou mais de 200 e alguma coisa de milhões de reais. Então, assim, eles realmente estão num nível financeiro mais alto. Então, a pergunta é, um Fluminense sem SAF consegue fazer um investimento de 150. O que os candidatos a comprar uma SAF do Fluminense têm a oferecer? Aquela proposta de um investimento de 250 milhões no ato da compra, e depois de mais 250 milhões, um investimento de 6 bi, né? Tantos, acho que é 600 por ano e tal, mas lembrando que esse não é valor novo, né? Não é dinheiro novo, seria o próprio dinheiro do Fluminense que poderia ser investido. Então, assim, essa janela mostra que o Fluminense sozinho já consegue fazer uma bagunça, né? Vamos ver o que os caras têm a oferecer, porque por nós mesmo a gente já tá fazendo isso aí. Então é isso, gente. Não tem investidor. O Fluminense não tá vendido. André Esteves não tá ajudando o Fluminense nos bastidores nessa janela aí, tá? Se inscreva no canal, deixa aquele like. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esquece, galera, de se inscrever, de deixar aquele like, de ajudar a gente. É muito difícil, né? Agradecer o Thiago Manolo por mais essa informação. Teremos várias outras, então nos ajude compartilhando esse vídeo, clicando no gostei, gente, e deixando seu comentário. Isso é muito importante para nós engajarmos o canal Hora do Flu e para conseguirmos trazer ainda mais informações para você. Então um beijo no seu coração, muito obrigado, fiquem todos bem e tchau, e valeu, pessoal.